Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para fazer mais uma sessão correspondente à playlist, onde eu venho falando sobre o transtorno de personalidade paranoide. Já fiz alguns outros vídeos falando da temática, então para que você possa ter uma compreensão contextualizadora a respeito da temática, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube e você vai encontrar o link da playlist que vai te encaminhar para a visualização dos vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Então, gente, quando falamos da personalidade paranoide, quando consideramos essa condição a partir do viés psicanalítico, a partir da perspectiva psicanalítica, a gente pode aí considerar possíveis influências. E dentre esses multifatores, dentre essas possíveis experiências, a gente pode destacar vivências ali na infância, que estão aí de modo particular relacionadas ao ambiente familiar. Na psicanálise, a infância ela é bem crucial, ela é vista como um período essencial para o que chamamos de desenvolvimento da personalidade. E as relações familiares, obviamente que vai desempenhar um papel fundamental no que diz respeito a este processo. Então, traumas, conflitos que acontecem ali durante a infância podem moldar de modo substancial a forma como uma pessoa ela vai perceber o mundo, vai interagir com o mundo e com os outros. Então, por exemplo, um abuso emocional, um abuso físico, são fatores que podem contribuir de modo muito significativo para o desenvolvimento de transtornos de personalidade, incluindo o que eu venho tratando aqui, o transtorno de personalidade paranoide. Então, a relação entre experiências da infância e transtornos de personalidade é algo complexo. Não dá pra gente também ser cartesiano aqui, tá? Nem todas as pessoas que passam por experiências difíceis na infância irão desenvolver de fato transtornos de personalidade. E nem todos aqueles que têm transtorno de personalidade significa dizer que passaram por alguma experiência difícil na infância. Justamente porque isso é multifatorial. Justamente porque não estamos tratando aqui de causa e efeito. Pode acontecer, como eu falei para vocês, como por exemplo uma criança que for abusada na infância, ela acaba tendo propensão, para desenvolver transtornos de personalidade. Mas isso não é uma regra. Isso não é determinante. A gente precisa levar em conta vários outros fatores, predisposições genéticas, em concomitância aí com os fatores ambientais, há de ser crucial no que diz respeito ao desenvolvimento de transtornos, entende? Então, assim, de novo, não dá para ser cartesiano nesse sentido, tá? Não dá para fazer da psicanálise um viés que vai estar fundamentado numa condição de causa e efeito. Então, vejam, na psicanálise, o conceito de mecanismo de defesa também há de ser relevante. Sujeitos aí com transtornos de personalidade, mais especificamente o transtorno de personalidade paranoide, que é o que eu venho no momento falando,
podem ter desenvolvido mecanismos que envolvem, né, feitos que acaba levando esse sujeito a uma disfuncionalidade no que diz respeito a esta personalidade. Como, por exemplo, a hipervigilância. Isso, quando há de ser constante, né, pode sim disfuncionalizar o sujeito para a vida, para o mundo, no que diz respeito às interações com o outro, né? Então tá ali o tempo todo numa hipervigilância, de modo constante, contra possíveis ameaças, está ali num estado de alerta o tempo todo, como uma forma inconsciente de proteger a si mesmo, né? Acaba sim sendo um gatilho para o desenvolvimento de transtornos. E aí você me pergunta, mas Caio, o que leva uma pessoa a uma hipervigilância, a um estado de alerta o tempo todo? De repente, experiências passadas, né? Experiências passadas que foram traumáticas, que foram dolorosas, né? E aí o aparelho psíquico acaba adentrando numa dinâmica de proteger constantemente o sujeito de uma revivência no que diz respeito a essa experiência passada, ou seja, passar pela mesma situação novamente, entende? Então isso acaba sendo crucial, isso acaba sendo determinante, não determinante, eu não gosto dessa palavra, mas acaba sendo um potencial influenciador, né, para o desenvolvimento de mecanismos de defesas que podem vir a ser bastante disfuncionais no que diz respeito à dinâmica do aparelho psíquico do sujeito, tá? E para além de falar da questão dos mecanismos de defesa, o papel também, né, da relação ali com os cuidadores na infância. Como eu falei, a infância há de ser bastante importante no âmbito da psicanálise. E aí, ao falar de infância, é impossível não falar do contexto familiar, é impossível não falar dos cuidadores, né? Então, os pais, a relação com os pais, mesmo sendo esses pais simbólicos, não sendo aqueles biológicos, né? Mas essa relação mesmo com os cuidadores aí na infância, há de ser um feito que é, de modo recorrente, explorado na psicanálise. Se o sujeito ele desenvolveu ali uma relação de desconfiança ou sentiu que de repente não podia confiar nos seus cuidadores primários, isso pode influenciar de modo muito significativo o modo como esse sujeito vai interagir com o mundo. O modo como ele vai, de fato, interagir com os outros. E isso ao longo da vida, na medida que ele vai se desenvolvendo, por ele ter tido essa experienciação traumática com os cuidadores primários, né? Ali na infância, pessoas que são simbólicos de proteção, de segurança, né? Se de repente esse sujeito se ver aí frente à realidade de que não pode confiar nessas pessoas, sim, isso vai exercer uma influência bem significativa no seu desenvolvimento, no modo como ele vai interagir com o mundo ao longo da sua vida. Então, gente, diante disso é muito importante salientar que o viés psicanalítico é apenas um dos muitos vieses, das muitas perspectivas teóricas no que diz respeito à compreensão de transtornos, tá? Então, a pesquisa nesse campo, no que diz respeito a transtornos mentais, transtornos de personalidade, isso aí é algo contínuo, isso aí continua em evolução, continua progredindo, sabe? Então, assim, é muito importante
se atentar aos multifatores. Quando eu falo de multifatores, eu falo das influências genéticas, eu falo das influências neurobiológicas, eu falo das influências sociais, e quando a gente trata do assunto a partir de um viés psicanalítico, a psicanálise se atenta mais a um viés psicossocial. Mas a gente não pode descartar as influências genéticas, a gente não pode descartar as influências neurobiológicas, entende? Então, estamos diante de multifatores que sim, que irão desempenhar um papel importante na compreensão dos transtornos, na compreensão de um transtorno de personalidade paranoide, por exemplo. Mas não só, outros transtornos também, entendem? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação referente ao transtorno de personalidade paranoide, tá bom? A gente dá continuidade a essa temática, certo? Para que posteriormente a gente possa também falar de outros transtornos da personalidade, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, né? Eu atuo como psicólogo clínico, psicoterapêutico, trabalho a partir de um viés essencialmente psicanalítico, sim, né? Meus atendimentos são 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? E se você tiver o interesse de obter mais informações quanto ao meu trabalho, né, quanto aos meus atendimentos, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, e aí eu vou te passar as informações pertinentes quanto às sessões comigo, tá bom? Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.